Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e esse canal é destinado para advogados que queiram talvez fazer uma alteração de rota na sua advocacia e buscar uma nova especialidade para a sua atuação profissional, ou mesmo para aqueles que já atuam aí dentro do segmento do agronegócio e queiram se inteirar, né, ficar por dentro das novidades, das questões práticas relacionadas à advocacia do agronegócio. Esse vídeo também se direciona para os produtores rurais que queiram entender um pouco mais sobre aí a sua atividade, sobre os aspectos jurídicos que envolvem o seu dia a dia, tá ok? Então, se você gosta do conteúdo, curte, compartilha esse vídeo com pessoas que possam se interessar pelas informações. E isso é muito importante para a gente continuar produzindo aqui os vídeos, tá ok? Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, @JulianoBiziac, que eu também posto informações diárias sobre notícias, conteúdos jurídicos, tudo relacionado ao direito do agronegócio, tá ok? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o calcanhar de Aquiles, digamos assim, do produtor rural. É algo que o produtor rural foge um pouco desse problema, de resolver esse tipo de problema, mas que, quando não resolvido, ele pode gerar uma grande dificuldade lá na frente, inclusive problemas financeiros, tá? E qual é esse tema? É a regularização ambiental de áreas de reserva legal ou área de preservação permanente dentro do imóvel rural, tá? Então, na prática, o que a gente verifica que acontece muito com as propriedades rurais, né? Muitas vezes, a área de reserva legal, por exemplo, ou a área de preservação permanente, ela está descrita na matrícula dentro das dimensões exigidas pela lei, né? No caso da reserva legal, aqui, principalmente na região do estado de São Paulo, é 20% do imóvel. Então, 20% do imóvel rural tem que ser destinado para a área de reserva legal, que a área de reserva legal nada mais é do que uma parte da propriedade que tem que ser destinada para a preservação do meio ambiente. É uma área que não pode ser desmatada para fins produtivos, tá? E todo imóvel tem que ter a área de reserva legal. Agora, a área de preservação permanente, ela não tem um tamanho pré-definido em lei, pré-estabelecido em lei. Se vai haver área de APP no imóvel e qual o seu tamanho, isso vai depender das características daquele determinado imóvel rural. Então, um imóvel rural, por exemplo, que tenha um rio, um curso d'água, este imóvel tem necessariamente que ter uma área de APP, área de preservação permanente. E esta área ela serve para preservar aquela característica ambiental específica daquele imóvel. Então, para que o curso d'água possa se manter vivo, né, e perene, o que precisa ser feito? Preservar a área de vegetação adjacente a esse curso d'água. E esta área adjacente é a área de preservação permanente, a APP, tá? Em alguns casos, a APP pode ser, inclusive, compensada na reserva legal. Então, é importante ter essas informações, porque em determinados casos, se o imóvel rural tem área de reserva legal e área de APP, a área a ser preservada pode superar os 20%, mas a depender da situação, né, e de uma análise aí, inclusive conjunto a um engenheiro ambiental, é possível fazer uma compensação da área de APP na área de reserva e você ter aquele limite de 20% e os outros 80% você poder destinar para a produção agrícola, tá? Bom, ciente então dessas informações, o que acontece, né? Às vezes o produtor e o proprietário rural, ele tem o imóvel, tem descrita na matrícula a área de APP e a área de reserva legal como determina a legislação. Isso está descrito no CAR, mas se você for ao imóvel rural, você não encontra aquela área como descrita na matrícula e no CAR, ou seja, ela não está totalmente preservada como há na descrição da matrícula, como está descrito na matrícula. E aí o que acontece?
o produtor rural, nestas situações, ele está e o proprietário, né, rural, do imóvel rural, está sujeito a um auto de infração ambiental. Então, se a polícia ambiental, eventualmente, vai até o imóvel e identifica essa situação, ele vai sofrer um auto de infração ambiental, tá? E isso já implica em multa e a obrigatoriedade de ele fazer a recomposição ambiental, provavelmente aí da área de reserva legal. Então ele vai ter que recompor a área que foi desmatada de forma ilegal, tá? Tem saída? Tem como não recompor essa área? Não, não tem como. Para que o produtor rural e o proprietário esteja de acordo, conforme a lei, ele vai ter que necessariamente fazer uma recomposição ambiental. Mas aí o que acontece? Como desde o auto de infração até uma ação civil pública, né, que é uma segunda etapa aí do procedimento de execução, digamos assim, deste problema ambiental, demora muito, demora anos por vezes, 5 anos, às vezes até 10 anos. Né? A depender, inclusive, de onde este imóvel está localizado. Como demora muito, o produtor rural acaba caindo na ilusão de que aquilo ali não vai dar em nada. Quando tem um termo de ajustamento de conduta e ele continua descumprindo, começa, além da multa administrativa, ele ainda vai ter que sofrer com a multa processual, né? Que é pelo descumprimento diário da obrigação de recompor a área ambiental, a área de reserva legal, a área de preservação permanente. Em alguns casos, essa multa pode chegar na casa dos milhões, tá? E aí é que o produtor ou o proprietário rural procura o advogado, o escritório de advocacia, para tentar resolver esse problema. Às vezes até procuram advogados que não são especialistas e aí a situação piora ainda mais, né? Então, o que é o ideal, né? O produtor hoje tem um problema na área de reserva e de APP, ainda não foi notificado, não teve um auto de infração, ele, de forma espontânea, procure fazer a recomposição ambiental junto ao órgão ambiental. Isso vai retirar uma possibilidade de multa, porque você está se apresentando ao órgão, indicando que tem um problema, mas ao mesmo tempo falando que vai resolver aquela situação, né? Então você instaura um procedimento de recomposição ambiental. Tá? Isso vai evitar a imposição de multas. Às vezes o produtor e o proprietário têm um receio de fazer essa denúncia espontânea, digamos assim, e tomar uma sanção, uma multa. É o contrário, isso vai evitar a aplicação da multa. Tá? Então isso é importante. Agora, se você já sofreu o auto de infração ambiental, a infração administrativa, você precisa regularizar, porque invariavelmente isso vai se tornar uma ação civil pública e você vai sofrer as consequências disso, tá? Com imposição de multas diárias, é onde o problema fica sério do ponto de vista financeiro, tá? E você precisa recompor, não tem como fugir dessa obrigação, tá? Então, sofreu o auto de infração, procure um advogado, às vezes esse auto de infração pode ser até derrubado por vícios administrativos, mas a questão ambiental, o problema ambiental precisa ser resolvido. E aí você pode fazer, junto com o advogado, o engenheiro ambiental, um procedimento de recomposição da área de reserva de APP, tá? Isso é importante, inclusive para evitar que a sua atividade rural seja paralisada. Isso pode ser determinado em algum momento em ação civil pública, ok? Então, essa situação de regularização ambiental ela é muito importante. É um assunto que às vezes é até um pouco tabu dentro do segmento, fala-se pouco sobre isso, mas é necessário, tá? Porque sem essa regularização, os problemas futuros podem ser muito graves, ok? Então, se você curtiu esse vídeo, compartilha aí com seus amigos proprietários, produtores rurais, outros advogados, e para a gente poder continuar fazendo esse tipo de conteúdo, ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.